Então vamos ao estudo do livro de Ruth, escolhido por vocês mesmas, né? E assim, eu me sinto feliz em poder compartilhar com vocês aquilo que o Senhor tem colocado em nosso coração, certo? Então, Deus abençoe cada uma, certo? Eu estou grata a Deus pela vida de vocês, como eu já falei outras vezes, vocês são respostas de oração. E para iniciar, eu quero fazer uma oração aqui bem breve, né? Porque a capacidade que nos dá o Senhor não é nada sobre nós, e sim sempre sobre Ele. Então, fecha os teus olhos aí e ora conosco. Amado Deus, soberano Salvador, a Ti toda honra, a Ti toda glória, a Ti todo louvor. Como é bom, Jesus, poder compartilhar aquilo que o Teu Espírito Santo traz à luz à nossa mente. Como é bom, Senhor, podermos juntas crescermos na sã doutrina, aprendendo sobre a Tua palavra, que nos edifica, certo? Que nos mantém firmes, que nos mantém enxertadas em Ti, videira verdadeira. Faz os nossos corações terra fértil, para que a Tua palavra, Senhor, seja germinada e ela frutifique a 1000, certo? A 10.000, a 20.000 e não pare de frutificar. Que esta palavra seja transmitida, Senhor, para muitas outras mulheres e que o Teu nome seja glorificado em nós e através de nós. Amém. Então é isso. A palavra do Senhor, né, ela é para ser recebida e entregada. A gente deve dar de graça aquilo que de graça a gente recebe. Então vamos agora ao livro de Ruth. Como eu já falei, esse primeiro momento a gente vai tratar apenas do contexto desse livro, certo? E a sua panorâmica. Então, Ruth foi um livro escrito no período dos juízes, e no capítulo 1, verso 1, já fica bem claro isso, né? E nesse período, né, dos juízes, era um período onde a humanidade estava distante de Deus, certo? As pessoas não mais buscavam a Deus em renúncia e entrega total, mas só se aproximavam de Deus quando tinham necessidades, quando precisavam de alguma coisa. Era uma época onde as pessoas estavam rendidas ao pecado, uma época de poligamia, uma época onde existia guerra entre os filhos, né? Era uma época patriarcal, ou seja, as mulheres não tinham vez, né? Mas o homem era o cabeça, o homem era aquele que governava, que era responsável pela manutenção e por todos os outros detalhes, tanto dentro de casa como na sociedade. Ele respondia pela sua família, né? Pela sua mulher, pelos seus filhos. E a mulher estava ali, não só submissa àquilo que Deus nos fez para ser, mas também ao seu comando, certo? E nesse contexto, né, o livro de Ruth se passa, é escrito, nesse contexto da época dos juízes. E é interessante que não é uma época diferente da nossa, né? Porque hoje vivemos uma época onde as pessoas não mais buscam agradar a Deus, mas buscam agradar a si mesmo, fazer aquilo que é melhor, que lhe dá satisfação, que é melhor para o seu coração e que lhe faz bem. É assim que a gente vive hoje, que era conforme as pessoas viviam na época de juízes. Cada um fazia o que queria, o que bem entendia e ponto, certo? O livro de Ruth também é um livro, né, que ele vai nos mostrar que nessa época as pessoas não viviam no coletivo, mas sim no egocentrismo, na perversidade, na prostituição, como é nos dias de hoje. E quando eu falo prostituição, eu não falo apenas da prostituição corporal, mas a prostituição servindo a outros deuses, né, sendo aquém ao Deus verdadeiro que nos deu a vida. O livro de Ruth também vai nos lembrar e nos trazer conforto, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio às circunstâncias avassaladoras. Ele vai nos mostrar que Deus permanece fiel. É um livro de soberania e providência de Deus. Deus é sempre por nós e nunca contra nós. É um livro pequeno, mas que encoraja todos os cristãos em todo tempo, em toda época,
certo? Que a soberania de Deus, mesmo em circunstâncias difíceis, mesmo quando a gente olha para as circunstâncias e pensa que Deus não está vendo, ele vai nos dizer que Deus continua rigorosamente no controle de todas as coisas, porque ele é soberano e a sua vontade é a que prevalece. E muitas vezes o corrigir de Deus não é por conta do que a gente plantou e está recebendo a colheita, mas muitas vezes é para nos disciplinar, para sermos mulheres melhores, cristãs melhores em Cristo Jesus. Então esse é o contexto do livro de Ruth. E a gente vai ver um pouquinho também o panorama geral. Quem é o autor, para quem e quem é a audiência original deste livro, quando foi escrito, por que esse livro foi escrito, qual era o objetivo, qual o gênero literário. Tudo isso facilita a gente compreender melhor um livro. E a gente deve fazer isso não só com esse que estamos estudando, mas sempre que formos ler algum livro da Bíblia, faz essas perguntas, traz essas observações e tenha sempre papel e caneta em mãos e escreve tudo isso. Porque quando a gente escreve, quando a gente fala, a gente memoriza melhor, a gente aprende e não esquece mais. Certo? Combinado? Então vamos lá. O autor do livro de Ruth. A gente não tem um autor certo, é um autor desconhecido, mas alguns teólogos, né, acham que quem possa ter escrito, né, o livro de Ruth possa ter sido Samuel ou Salomão. E aí fica essa ideia, mas é um autor desconhecido. Para quem esse livro foi escrito? Cremos, né? E sim, esse livro foi escrito para os israelitas, povo de Deus, nação escolhida, povo separado, né? Nação santa. E também a gente pode ver a conexão de Noemi, Ruth e o rei Davi. Lá no finalzinho a gente vai ver, né, que o rei Davi foi um rei muito importante para a história de todo Israel. E a partir daí, da linhagem de Davi, veio o nosso rei, Jesus Cristo. Quando esse livro foi escrito? Também não temos uma data específica. A gente sabe, como eu já falei, que foi um livro escrito na época dos juízes, né? E provavelmente, segundo alguns teólogos também, foi um livro escrito durante o reinado de Davi ou após o reinado de Davi, já que lá no finalzinho ele já vai falar sobre o rei Davi. Certo? Por que esse livro foi escrito? É interessante isso aqui, e talvez a gente até esqueça quando olha para esse livro, que Deus é soberano em todo o tempo. E a palavra do Senhor, ela é rica. E eu sempre digo que ela é um guia prático para as nossas vidas. Então, o livro de Ruth, aqui pequenininho, em meio a 66 livros da Bíblia, ele nos mostra, e eu creio que por isso que ele foi escrito, deixado aqui, para nos mostrar que Deus é fiel, tanto de maneira cooperativa, ou seja, em um todo, né, em todo Israel, ou para toda a igreja do Senhor hoje. Como Deus também é um Deus soberano e de providência individualmente, né? Então, Deus, ele cuida do todo, né? E também ele cuida de cada membro. Deus cuida da sua igreja, do seu povo, como também ele cuida de cada um de nós de forma individual, porque ele conhece as nossas histórias, as nossas limitações, as nossas preocupações, as nossas necessidades. E o prazer do Senhor é que a gente esteja bem, feliz nele, porque ele é a nossa força, a nossa alegria. Então, sim, o Senhor cuida de você, o Senhor cuida de mim de forma individual. E também é um Deus soberano em forma cooperativa, cuidando de todo o seu povo. Então, assim como Deus estava sempre cuidando de todo Israel e cuidou especificamente de Noemi e de Ruth, ele também cuida de toda a sua igreja espalhada pelos 4 cantos do mundo, como também se preocupa individualmente com cada uma de nós. Então, esse livro foi escrito para isso, para nos mostrar que Deus é fiel, ele permanece fiel. Assim como ele foi no passado, ele é hoje nos nossos dias e ele continuará sendo para toda a eternidade. Certo? A minha colinha aqui. Eu escrevi tudo para passar para vocês. Então, assim, abrindo um parêntese, o que eu já disse, estuda a Bíblia sempre com caderno,
e caneta, anotando, grifando, tá riscando. Olha, eu gosto de riscar muito mesmo. Então, é interessante também a gente observar que, no contexto do livro de Ruth, era uma época também patriarcal, ou seja, o homem era o cabeça, o homem que resolvia todos os problemas, o homem que respondia pela sua esposa, pelos seus filhos, tanto diante da sua família como diante da sociedade. Não era a mulher que resolvia as coisas. A mulher, ela era, como é que eu posso dizer, mais subjugada. Ela não tinha muita vez nessa época. Né? Mas é interessante que o autor do livro, ele vai nomear esse livro com o nome de uma mulher e ele vai tratar da história de duas mulheres, né, que foram escolhidas e abençoadas pelo nosso Deus. E Deus pode fazer isso conosco também. E a gente tem visto o mover de Deus e o agir de Deus no meio assim da classe, vamos assim dizer, feminina. Né? Quantas mulheres Deus tem levantado para proclamar o seu nome? Né? Quantas mulheres com autoridade, cheias do Espírito Santo de Deus, têm proclamado o Evangelho, têm cumprido o ídolo do Senhor, porque fazemos parte da comissão, certo? Então esse livro vai nos mostrar isso, que mediante a uma época patriarcal, né, essas duas mulheres tiveram destaque nesse contexto. E outra coisa também muito importante, que a gente não pode esquecer, é que Noemi, na posição social, ela estava em uma categoria bem baixa, lá embaixo mesmo. Ela era viúva, né? Ela foi desamparada, não tinha mais marido e não tinha filhos. Ruth era uma mulher improvável, era uma mulher moabita. Os moabitas eram um povo, né, que não cumpria as leis judaicas, que não acreditava no Deus de Israel. E mesmo assim, Ruth foi alcançada pelo Senhor, né? E Ruth faz parte da linhagem do Messias, certo? Então, assim, para você ver que o agir de Deus, ele não é comparado ao que pensamos, a limitação da nossa mente. Deus faz muito além daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente pode alcançar, daquilo que a gente faz. Ele é soberano. O gênero literário desse livro é uma literatura, é uma história, é uma narrativa, né? E ele tem fatos e personagens reais de uma história real que realmente aconteceu. E a gente vai ver que ele vai nos conduzir ao princípio de todas as coisas. Porque a gente vê que toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, ela vai mostrar o quê? A criação, a soberania de Deus antes de tudo, a queda do homem, certo? A redenção e a restauração. E aí o Messias prometido vem, certo? Através dos personagens dessa história de Ruth, para nos trazer essa redenção, essa restauração e nos reconciliar com o Senhor, porque esse sempre foi o propósito de Deus, estarmos reconciliados com Deus, próximo de Deus e não distantes e nem caídos. Certo? Então esse é o contexto, né, da época que o livro de Ruth foi escrito. É uma panorâmica, vamos assim dizer. Então a gente tem alguns temas principais do livro de Ruth, né, que vai falar sobre crise, né, e as decisões que devem ser tomadas quando a gente consulta a Deus. Ele vai falar também da presença de Deus em meio ao sofrimento e ao trauma, que foi isso que viveu Noemi, como também viveu Ruth, né? Um sofrimento e um trauma de uma perca. Ele vai falar também da fidelidade de Deus às suas promessas. É um livro que vai mostrar a soberania divina e também a responsabilidade humana. E um livro que vai falar do amor leal do nosso Deus e da redenção. Então, esse é o contexto, a panorâmica do livro de Ruth, né, que a gente está começando a estudar hoje, um livro escolhido por vocês. E eu espero poder trazer estudos como esse, assim, de muitos outros livros, né, porque essa comunidade, o principal objetivo dela é esse, que a gente cresça junto, na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que a gente cresça espiritualmente, na sã doutrina, a palavra de Deus, que é a verdadeira, que é santa.
certo? Então, os próximos vídeos serão dos capítulos. Vamos fazer 4 vídeos, né? Um para cada capítulo. E aí você deixe suas observações, comentem, certo? Fale o que gostou. Se tiver alguma dúvida, deixe também, que se a gente não souber, a gente vai estudar, buscar, nos aprofundar mais ainda e trazer para vocês, tá bom? Deus abençoe tua vida valiosa e é muito bom ter você aqui conosco.